Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SEMcast, o podcast da Clínica SEM. Meu nome é Júlia Morales e eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial para falar de um assunto mais especial ainda, que cada vez é mais frequente no consultório e nos nossos periódicos, né? E que é a doutora Lisandra Palaro. Seja muito bem-vinda, Lisandra. Gostaria de se apresentar, por favor. Com certeza. Júlia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você. E mais feliz ainda para falar desse tema que eu amo muito, que você já deu aí, né, uma palhinha. É algo que está muito novo aí, como a residência de genética, né? Eu sou geneticista, então fiz a residência em genética lá no HC de Ribeirão, mas sou formada em medicina aqui pela PUC de Londrina. Então voltei para atender aqui, estou na Clínica SEM. Estou gostando muito do trabalho que a gente está desenvolvendo lá. E hoje o que a gente vai conversar um pouquinho vem com essa afinidade que eu tenho, né, pela oncogenética. Estou começando o fellow agora em onco, então a gente vai bater um papo aí sobre um dos temas que eu mais gosto de conversar. Ai, que especial! Muito bem-vinda. Bem-vinda ao SEMcast, bem-vinda à Clínica SEM. É um prazer imenso meu e eu sei que da equipe toda a gente comemorou muito a tua vinda, tá? Porque realmente é uma especialidade valiosa e que traz, que muda o caminho do paciente de acordo com o diagnóstico, de acordo com o que a genética dele apresenta. Exato. Aquilo que a gente não consegue ver, muitas vezes, você consegue visualizar ali no laboratório, naquelas coisinhas ali. Com certeza, Júlia. Eu estou muito feliz de estar na clínica justamente por ter esse olhar já diferenciado para a genética, né? Não é todo lugar que tem esse olhar, dessa necessidade de agregar em várias especialidades. Então, a gente vai fazer um trabalho muito legal, tenho certeza. Muito bom. Então, vamos começar explicando o que é oncogenética. Perfeito. Oncogenética, hoje, é uma área, tá, Júlia, que o intuito dela vai ser avaliar a relação entre genética e o risco de desenvolvimento de câncer. Basicamente certo. Isso. Uhum. E aí, a oncogenética, ela vai ter o objetivo de diagnosticar, acompanhar, fazer o segmento, tanto pessoal quanto familiar, do câncer hereditário. Tá? Perfeito. E aí, até gera uma dúvida na população, né? Todo câncer é genético. Sim, todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário. Uhum. 10% por aí, aproximadamente entre 5 a 10% de todos os casos de câncer no mundo são hereditários. Uhum. Então, é dentro dessa área que a oncogenética se debruça para oferecer o melhor para o paciente, entendeu? Quando que eu vou suspeitar? Eu, como médica, ou se o paciente ele vai suspeitar, se tem histórico na família, ou como que ele chega até você? Uhum. Essa é uma pergunta muito importante, Júlia, porque hoje a gente vê uma conscientização, né, das equipes médicas para o encaminhamento, mas muitos pacientes têm dúvida de eu devo ir ao geneticista? Eu devo fazer um mapeamento genético meu para descobrir se eu tenho risco de ter câncer? E então a gente precisa analisar alguns fatores, né? Primeiramente que um paciente que tem um câncer em idade precoce, e para nós precoce é o quê, né? Abaixo dos 50 anos, tá, Júlia? Uhum. Só que tem consensos que eles trazem algumas idades diferentes. Por exemplo, hoje, para mama, tem uma tendência de menor ou igual a 65 anos com câncer de mama, já vai ter um benefício na testagem genética. Mas, de uma forma geral, a gente estabeleceu os 50 anos como uma idade de corte, digamos assim. Certo. Tive um histórico de câncer abaixo dessa idade, pode ser hereditário, vale uma consulta com o geneticista para avaliar o teu histórico pessoal e familiar. Uhum. Aí, entrando no histórico familiar, para mama, por exemplo, no mínimo 3 pessoas com histórico de câncer do mesmo lado da família. Então, na consulta, a gente constrói o heredograma, a árvore genealógica, vê os 2 lados da família. Se eu tenho 2, 3, 4 pessoas com câncer ali, daquele mesmo lado, já é um sinal de alarme. Uhum. Ou se eu tive 2 tumores ao longo da vida, que eles são 2 tumores primários, como assim? Um não foi metástase do outro, entendeu? Sim. Então, diagnostiquei um,
Alguns anos depois, diagnostiquei um segundo tumor. Também preciso de avaliação. E tem tumores raros. Assim, tumores que às vezes não são raros, mas eles são muito específicos. Um exemplo, ovário. O câncer de ovário sempre precisa ser avaliado, né, geneticamente. Você precisa passar com um geneticista. Na tua área, o câncer endocrinológico, né? E até, na verdade, da endocrinopediatria, o adrenocortical ou de adrenal, né? A gente sempre precisa investigar. Sarcomas, a gente precisa ter atenção se estão associados com outras condições. Então, são chaves. Familiar, múltiplos tumores, eu com uma idade muito precoce ou tumores específicos. Muito bem. Entendi. E uma dúvida muito comum, tá? Que os pacientes trazem, e é uma dúvida minha e de colegas também, tá? Porque genética é um mundo à parte, tá, gente? É um negócio diferente, né, Posso Júlia? dizer que é um mundo à parte? Pode falar que é um mundo à parte, porque é mesmo um mundo à parte. Não sei se é porque é invisível, muitas vezes, Muitas né? vezes, exato. Tem síndromes que são escancaradas, né? Mas no caso da oncogenética, assim, do câncer, né? Uma coisa que chama muita atenção é sempre, assim, o câncer de mama, o câncer feminino, né? O de ovário, de mama. Quando que tem essa indicação? Porque é muito frequente câncer de mama. Então, todo mundo que tem câncer de mama, bom, eu tenho um câncer de mama, eu vou precisar fazer esse mapeamento? Meu parente, minha irmã, minha mãe, minha filha, vai precisar fazer esse mapeamento? Júlia, perfeita essa pergunta, tá? Porque a resposta é: nem todo mundo tem indicação de fazer o mapeamento, nem todo mundo tem indicação de fazer o exame genético. Para mama, hoje, a gente tem as sociedades que colocam uma paciente com câncer de mama abaixo dos 50 anos, tem indicação. E aí, independente da idade, por exemplo, se ela tem um tipo específico que é o triplo negativo, né? Às vezes as pacientes já veem no laudo, tem aquele detalhe lá da imunistoquímica, né? Vai lá pro laboratório de patologia e vem com aquele relatório. Se eu tive um tumor triplo negativo depois dos 50, eu também preciso ser avaliada. Ou eu tive um câncer de mama e tive 3 pessoas na família. Uma teve mama, uma teve ovário, uma pessoa teve pâncreas ou próstata, entende? Então, segue a mesma linha de raciocínio que a gente citou anteriormente. A idade de corte, um tipo específico, um histórico familiar agregado, entende? E algumas descendências específicas também. Eu tive câncer de mama e eu tenho uma descendência judaica, askenazi, né? Askenazi tem aquela pronúncia específica. Se eu tenho essa descendência, eu também preciso, né, tomar um cuidado, passar pelo geneticista, porque existem mutações fundadoras daquelas populações. Então, vê que é um contexto bem amplo. É uma consulta muito ampla, em que eu tiro o histórico da paciente, vejo o exame de imunistoquímica para me remeter o que eu posso associar numa indicação de exame genético, histórico da família, descendência, entendeu? Então, é muita coisa conta. Lisandra, e quais são as síndromes de câncer hereditários mais comuns? Júlia, a gente tem muitas síndromes, né? Como a população já deve imaginar, a genética é um mundo à parte, como a gente já falou. Temos muitas, mas existem algumas que a gente vê mais na prática clínica. Vou dar exemplos, os nomes são difíceis, tá? Mas tem uma síndrome que, por exemplo, é associada com câncer coloretal. E aí, coloretal, abaixo de 50 anos, também com câncer de endométrio. Veja bem, então muitas vezes eu recebo um homem com colo retal que teve uma tia com câncer de endométrio. Isso já me levanta uma suspeita da síndrome de Lynch. Então, como acontece isso? O paciente nasce com uma mutação genética em um dos genes lá do material genético dele que predispõe ele a ter câncer ao longo da vida. E aí, a depender do gene, eu dou esse diagnóstico. O gene mutado é o MLH1. Por exemplo, fechei o diagnóstico da síndrome de Lynch, entendeu? Além da síndrome de Lynch, a gente tem uma que é mais conhecida, eu acho que a população vai até lembrar um pouco mais. Lembra o caso da Angelina Jolie? Sim. Que ela teve aquele histórico familiar super exuberante, né, de câncer. Ela foi fazer uma avaliação genética e ela teve o diagnóstico, então, da síndrome de predisposição hereditária ao câncer de mama e ovário relacionado aos genes BRCA. Tá? Certo. Essa síndrome, olha que plural que ela é. A paciente pode vir por câncer de mama, ovário,
pode ter um histórico de próstata, pâncreas e hoje alguns estudos para melanoma, mas ainda surgindo, a gente não tem tanta evidência de quanto de risco que dá. Mas veja bem, às vezes o paciente passa por vários especialistas. Essa é a síndrome relacionada ao BRCA. E a gente tem uma que é muito importante, eu falo aqui no Brasil, a gente tem que ter consciência dela, que é a síndrome de Li-Fraumeni. Que nome, né, Júlia? Meu Deus, Li-Fraumeni. Dos dois, né, estudiosos da doença. E o que acontece? A pessoa nasce com uma mutação em um gene que ele se chama guardião do genoma. Ele é popularmente conhecido. Então, você já pensa, nossa, é o guardião do meu DNA? Sim, é o TP53, o gene. Então, eu nasci com essa mutação e eu tenho um risco maior de ter alguns cânceres ao longo da vida. E esse gene é tão importante que aí o risco de câncer é assim, para muitos lugares, entende, Júlia? Então, eu tenho mama na mulher, sistema nervoso, trato gastrointestinal, tenho a glândula endócrina, então eu tenho o sistema endócrino, né, o adrenocortical, e eu posso ter também sarcomas, seja de músculo, seja ósseo. Olha isso. Lisandra, e agora me vem uma pergunta aqui. Quando você tem a mutação no BRCA1, BRCA2 e tal, no caso lá da Angelina Jolie e tal, ela foi lá e fez a cirurgia para prevenção. Tá. No caso do Li-Fraumeni, que são todos órgãos vitais, aí, como é que faz? É muito importante essa pergunta também, porque para todas essas síndromes, Júlia, eu tenho um protocolo de segmento que foi estudado, foi investigado, né? E a gente chegou numa matemática, digamos assim, de um protocolo para seguir esses pacientes. Li-Fraumeni pode dar em tudo, certo? Você tá falando? Certo. Você falou, da cabeça ao pé. Justamente, a gente segue os pacientes com ressonância de corpo todo. É um dos exames do protocolo. Então, é um segmento que ele demanda muito do paciente e demanda muito da equipe. Então, muitas vezes a gente faz uma ressonância de encéfalo, né? Separada. Uma ressonância de corpo todo, para daí ter um panorama, né? Para acompanhar partes moles e ossos. E o rastreio da mama na mulher, separado, sabe? Com a ressonância de mamas ou a mamografia. E aí, alguns exames na faixa etária pediátrica. A gente trabalha muito em parceria com o endócrino pediatra, tá? Então, ultrassom de abdômen, eu tenho até uma faixa etária que eu posso indicar, entende? Então, é um rastreio geral. É um rastreio geral do corpo todo. E aí vai abordando conforme aparecer. Exato. Então, assim, o intuito é diagnóstico precoce. O mais precoce possível. Então, uma vez por ano, esse paciente vai fazer a ressonância de corpo todo. Se eu identifico um foco entre uma ressonância e outra, eu tenho um período curto ali, sabe, Júlia? Sei. Então, eu tenho um tempo para ação muito maior do que se esse paciente ficasse sem o segmento. Então, muitos pacientes vêm e falam assim, mas eu vou fazer o exame genético, vou diagnosticar, não vai adiantar nada? O que eu vou mudar? Eu não consigo mudar o meu material genético? Realmente, hoje a gente não consegue ir lá e tirar essa mutação ainda. Vamos ver no futuro, né? Quem sabe? Mas eu tenho muito a ser feito. Eu tenho um rastreio que me traz o paciente para perto e se eu detectar qualquer alteração, eu consiga agir com um tempo melhor aí para melhorar o prognóstico dele. Uma dúvida que eu fiquei. Quando você falou sobre a síndrome de Li-Fraumeni, você falou assim, é muito importante frisar aqui no Brasil. Por quê? Então, Júlia, a gente tem vários estudos brasileiros mesmo, que, um resumo, tá? Mostraram que a gente tem uma mutação, hoje a gente prefere falar variante, tá, Júlia? Uma variante no material genético fundadora. O que é isso, uma variante fundadora? É uma variante que acontece em uma população específica. Então, ela veio, né, de uma descendência portuguesa, provavelmente. Aconteceu a nossa miscigenação aqui, lá na época dos tropeiros, a colonização. E acabou que essa mutação, ela tem uma prevalência, ou seja, ela acontece numa frequência maior em algumas regiões do Brasil do que em outras. E até comparado ao mundo. E essa mutação específica também tem algumas nuances do quadro clínico que é um pouco diferente de outras mutações clássicas. Então, tive um paciente com tumor de adrenal na infância, tenho paciente com câncer de mama muito jovem, abaixo dos 30 ali, ou até abaixo dos 50. É um histórico familiar muito rico.
Tem muitos tumores ali que não parecem se conectar. Precisa passar com o geneticista. Pode ser Lifraumene. Bom, entendido sobre essas síndromes, vamos falar agora sobre teste genético. Quando que está indicado, então? Você já deu uma pincelada, alguma coisa, mas especifica pra gente, assim, quando que está indicado e o que muda depois que eu tenho esse resultado. Perfeito, Júlia. Eu falo que não existe uma receita de bolo, né? A gente tem aquelas indicações que elas são mais clássicas para saltar aos olhos mesmo, tá? E muitos pacientes chegam justamente com essa dúvida para mim. Ah, doutora, eu quero fazer um mapeamento geral, eu quero fazer tudo, eu quero ver todos os meus riscos de câncer, eu quero fazer o exame genético. E a gente não pode indicar um exame genético, né, sem critério. Então, tudo depende do que o paciente vai me trazer. Então, essa análise vai ser assim: histórico pessoal dele, idade de câncer, qual o tipo de tumor, o foco desse tumor, vou avaliar os exames lá da patologia. Perfeito. Histórico familiar andando junto. Tem algo na família que me levanta uma suspeita? Conciliei os dois. Há indicação do exame genético para esse paciente? Se sim, qual? E eu gosto de citar como se o nosso material fosse uma biblioteca, Júlia. O nosso DNA, como se a gente fosse uma biblioteca. Por quê? Eu preciso saber o que eu quero ver nessa biblioteca para indicar o melhor exame para aquele paciente. Então, tem paciente que chega para mim e eu quero ler um livro da biblioteca dele só. Ou seja, eu vou sequenciar um gene específico, como o TP53, vamos supor. Só que tem pacientes que chegam com um quadro amplo. E eu posso ter vários livros da biblioteca dele relacionados com aquele quadro. Então, eu vou pedir um painel. De quantos genes? Eu preciso que englobe tantos? Eu preciso que foque mais em um tanto ali de genes? Pode ser mais amplo? Pode ser mais enxuto? E, além disso, eu posso precisar de exames adicionais. Dependendo da técnica, eu não posso só pegar o livro e ler o livro. Às vezes, eu preciso contar o número de páginas, entendeu? É diferente de eu ir lá, folhear e ler. Às vezes eu preciso contar. Eu tenho da página 1 à página 100 e tá tudo perfeito, entendeu? Sim. Então, não tem uma receita, infelizmente, né? Ou felizmente, porque é sempre importante passar pela consulta, Júlia, pra a gente tirar o máximo de informação e individualizar o exame genético melhor pro paciente. Entendi. E identificando, a gente consegue mudar a O vida. segmento. A vida. Tem pacientes, Júlia, que, por exemplo, vai ser importante para ela no sentido de, diagnostiquei uma síndrome de predisposição como a Angelina Jolie. Eu tenho desejo de fazer uma cirurgia redutora de risco. Como assim? Preventiva. Posso tirar as 2 mamas preventivamente, numa idade oportuna ali para ela, depois que ela teve os filhos, se ela tem esse desejo, posso associar a retirada dos ovários, entende? Sim. Posso fazer exame personalizado, a depender do histórico. Tem pâncreas também? Faço um exame direcionado para pâncreas. E histórico da família conta muito. Às vezes, vem uma paciente com histórico só, detecta uma mutação, e aí a gente tem várias pessoas da família que a gente precisa analisar. Às vezes a gente faz um diagnóstico e a pessoa nunca nem teve câncer. E aí ela vai atuar preventivamente pro resto da vida. Bom, eu tenho que passar com o urologista todo ano para fazer o meu check-up, porque eu tenho uma mutação que confere um risco de câncer de próstata. Entendeu? Então a gente orienta o paciente, muda tratamento, muda o segmento, individualiza ao máximo e a família. E a família. E a família, sempre. Entendido. Como que é feito o teste genético? Então, hoje, Júlia, para os exames genéticos, a gente tem uma facilidade muito grande. A gente consegue coletar saliva. Então, o paciente chega na clínica, é um kitzinho bem tranquilo, com um cotonete mesmo, é o suave que a gente chama, né? E a gente passa na região bucal mesmo de dentro da boca, coleta a saliva, coloca esse cotonetinho dentro da caixinha, né? Armazena adequadamente, envia para o laboratório e o resultado sai para o paciente e para o médico. Então, não há nem necessidade de retirar o sangue, Júlia. Hoje está muito mais prático. Lisandra, tô impressionada. A gente conseguiu falar amplamente, de forma resumida, mas eu acho que ficou bem explicativo, né, para as pessoas. A gente está chegando ao final desse episódio e eu gostaria que você deixasse um recado,
ou que você falasse algo que eu não te perguntei, você gostaria de falar agora. Por favor, fica à vontade. Obrigada, Júlia. De novo, eu queria muito agradecer essa oportunidade, porque eu acho que a gente precisa se conscientizar mais sobre a importância da genética. A genética clínica, a genética médica, a oncogenética, a genética e seus ramos. Então, se alguém tem um histórico familiar, tem dúvida, será que o meu caso pode ser genético? Eu tive um câncer, não sei se pode ser. Procure o atendimento sempre, tá? Genética não é sentença. Tem muitos pacientes que às vezes vêm com muito medo da avaliação genética. Isso é uma sentença. Não. A genética, ela dá a ferramenta para a gente agir. Para a gente agir preventivamente, para a gente cuidar da melhor forma possível daquela pessoa e, como eu falei, da família inteira. Então, não hesite em ficar na dúvida. Será que eu me enquadro nisso? Vou procurar uma consulta, vou procurar um especialista, vou conversar com a clínica, ver se eu me enquadro nesse caso? É ideal, a gente precisa ampliar esse conhecimento sobre a genética. Ai, muito obrigada, Lisandra. Eu que agradeço, foi demais. Ai, olha, um prazer demais esse bate-papo. E eu gostaria de pedir para você compartilhar com os ouvintes, porque a doutora Lisandra, geneticista, também é podcaster. Isso aí. Ela tem um podcast sobre doenças raras e... Compartilha, por favor. Júlia, esse projeto é super legal. É em parceria com a minha dupla da residência, meu parceiro de estudos e trabalho, que é o Dr. Paulo Vitor. Ele também vai fazer o Fellow em Oncogenética comigo. Essa ideia surgiu no intuito de levar informação sobre genética. Eu peço para que as pessoas ouçam também, além do Semcast, o Pod Raros. Então é @podraros lá no Instagram, tá bom? Certo. A gente tá no Spotify também. Pod Raros. Segue a gente, tem muito conteúdo sobre genética legal. Aí a gente vai deixar o @ aqui também, tá, gente? Então, sigam o Semcast, sigam o Pod Raros, sigam a doutora Lisandra. Isso aí. A gente vai colocar aqui embaixo, Isso tá? aí. E o meu @ também, depois a gente coloca aqui embaixo também. Muito obrigada, Lisandra. Obrigada a vocês, ouvintes, que chegaram até aqui. Compartilhem esse episódio. Eu acho que tem muita informação importante, né? Tanto para você, quanto para a prevenção dos seus familiares, né? Compartilha esse episódio. Foi um prazer. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.